Fala, fofuxa! Estamos aí de volta, galera. Isso aí. Já estamos aí passando essa semana aí das nossas NTIs, NTGs. Fizemos aí nosso simuladão, né? Pessoal, alguns já fizeram o simulado, outros é a semana do simulado aí. E estamos fechando a nossa terceira aula sobre Primeira Guerra Mundial. Só dando uma lembrada aí, dando uma recapitulada, nós vimos aqui os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial, a parte da industrialização, vimos o petróleo, vimos aqui os Estados Unidos com o desenvolvimento do automóvel, o petróleo, a importância do petróleo, a Belle Époque, vimos aí aquela região ali onde hoje é a Turquia, onde você teve depois a Turquia ali, onde vinha o petróleo inglês, né? A discussão da Alemanha com a construção da Berlim, Bagdá, a Estrada de Ferro, para poder levar petróleo para eles também. Como se havia esse encontro aí, o pau vai comer também por causa disso. Você vê aí as alianças, a tríplice aliança, onde você tem a Alemanha, você tem a Itália e a Áustria e a Hungria. Vimos do outro lado a Tríplice Entente, onde você tem a Rússia, Inglaterra e França. E você tem aí, a gente viu também aqui, o tratado, né, da Inglaterra com o Japão de autodefesa. Vimos depois aqui na outra aula que a Primeira Guerra ela vai de 1914 a 1918. Vimos aqui que em 1915 há dois acontecimentos aí. O primeiro é que o Japão ele entra na guerra e ele sai da guerra, aí num acordão com a Inglaterra. Lembra que a gente falou aqui daquele acordo que ele vinha renovando com a Inglaterra de autoajuda, de autodefesa. A Inglaterra deu para o Japão de bandeja, falou, você entra na guerra do lado da gente e as colônias da Alemanha que estão aí no Oriente, perto de você, você invade e você vai tomar para você. E ele vai fazer isso, vai sair tomando ali Coreia, aquela parte, aquela área toda ali, ele domina e fica como colônia para eles. Eles entram na guerra, fazem colônias, ajudam a Inglaterra um pouco em relação a ataques submarinos ali no Mediterrâneo, mas depois de conquistar as colônias que os japoneses queriam, eles saem da guerra. O que nós vimos aqui também na outra aula, na segunda aula, foi o papel de 1915, o papel da Itália, que entra na guerra do lado da Alemanha e da Áustria e Hungria sem vontade de entrar. Até porque era um tratado de autodefesa e quem atacou foi a Áustria. A Áustria-Hungria atacou a Sérvia e não ao contrário. A Áustria-Hungria tinha interesse de anexar ali a Sérvia. A Alemanha tinha esses interesses para passar a Estrada de Ferro e a Itália interesse nenhum ali, não estava ganhando nada. Daí que a gente vê o Pacto de Londres, que vai acontecer em 1915, onde a Inglaterra chama a Itália e faz um acordo em que a Itália ficaria com colônias da Alemanha na África, poderia invadir as colônias da África, tomar para ela esses territórios, e que alguns territórios da Áustria, que já havia uma briga, a gente viu aqui, em pedaços da Áustria, que fazem fronteira ali com a Itália, que na formação da Itália ficou com a Áustria, eles iam pegar para eles. Beleza, vimos aí essa estrutura e falamos aqui que a guerra, ela começa uma guerra ainda um modelo antigo, em que você tem aí cavalos, espadas, aquele mosquete, aquela coisa toda, um modelo antigo. E quando chega em 1916, mais ou menos entre 15 e 16, aí começa o que a gente chama de guerra de trincheiras, que é um momento aí que você vai ter uma utilização
de trincheiras e uma guerra estacionária. E principalmente uma guerra industrial. Isso é fundamental a gente perceber aí. Aí vai surgir, aí que a gente comentou aí, paramos aí. Então hoje a gente vai dar seguimento agora ao segundo momento. Vamos só fechar essa parte aí de 1916, para a gente poder entender aí o que foi aí essa guerra de trincheiras. O que aconteceu? Quando a Alemanha vai tentar invadir a França ela vai fazer um cerco e eles começam a fazer trincheiras. Então é uma guerra que não vai para lugar nenhum, ela fica parada. O que os alemães achavam que ia terminar em um ano no máximo, no final de 1914 estaria terminando, o negócio se estendeu até 1918. Então foi uma guerra que foi se estendendo. E foi levando tempo. Então se faz trincheiras, se faz buracos no chão para se esconder ali, coloca arame farpado e tiro de canhão de um lado para o outro. Aí é um momento em que vai começar a surgir os tanques de guerra. Os tanques de guerra são uma coisa muito importante aí nesse momento, porque o tanque de guerra é uma possibilidade. No primeiro momento, não. No primeiro momento vem os franceses com um tanque de guerra, mas um tanque de guerra ainda muito fraco, um tanque de guerra muito lento, e travava muito esse tanque, e era alvo fácil para os canhões, para a artilharia alemã, que acertava eles rápido. Mais para frente, aí quando já estamos aí em 1917, aí você já tem tanques mais rápidos. Isso é interessante porque o tanque sai passando por cima de tudo que era farpado, vai na frente e as tropas vão atrás. O tiro vai pegando no tanque e as tropas vão atrás. Então aquela guerra que estava parada, ela volta de novo a ter movimentos aí. E principalmente, a gente vai falar aqui, a utilização de gás mostarda. Você vai ter aí o éter e o gás de mostarda, tanto que vai surgir aquelas máscaras, muito que acabou virando um símbolo da Primeira Guerra Mundial, aquelas máscaras com carvão ativo. Isso já era proibido, a utilização de produtos químicos em guerra já vinha antes da Primeira Guerra sendo proibido, mas os países passaram por cima, começaram a jogar esses produtos em guerra, com bombas, com gás, principalmente o mostarda e o éter. No começo muita gente está morrendo, porque não se tinha equipamento, até se perceber que os alemães já tinham um tipo de máscara com carvão ativo. Aí a Intente ela vai começar também a fabricar as máscaras. Então você percebe aí que nesse momento aí do final do 15 para o 16, você já está tendo aí esse tipo de coisa. Você tem submarino, você tem aviões atacando, bombardeando. Os ataques mesmo de aviões, a gente vai pegar já para 1917, para 18, aí você já tem aí, um momento em que os aviões eles vão fazer bastante diferença na guerra. Aí você tem aí aviões fazendo bastante diferença. De 14 até 16, em geral, eram balões e zeppelins, que eram para poder você ver onde estavam as trincheiras, onde estavam o armamento tático do inimigo. Mas aviões mesmo, a Vera, você vai pegar já em 17 para 18, aí você tem ataques mesmo maciços de pilotos. A guerra no ar, ela se faz forte. Você vê no filme. Quem já assistiu o filme aí, quem viu aí Flyboy já sabe do que eu estou falando. Vamos lá, galera. Outra coisa importante para a gente perceber é que toda essa guerra que a gente falou agora, que é uma guerra industrial, ela vai necessitar de combustível. Então a gente vai dar uma olhadinha agora e vamos perceber aí,
a importância do petróleo nisso. Vamos lá então, galera? Partiu! A Batalha de Verdun em 1916 levou todos os líderes militares a utilizarem o conceito de guerra industrial, com caminhões para deslocar as tropas, tanques, navios a combustão, submarinos e aviões. Desta maneira, era fundamental o fornecimento de petróleo para a guerra. Os franceses, que dependiam completamente de seus aliados ingleses para obter suprimento de petróleo, não estavam preparados para tal revolução. Suas reservas estavam acabando. Em 1917, George Clemenceau, o chefe do Estado da França, foi obrigado a pedir ajuda aos aliados americanos. Enviou um telegrama a Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, e terminou com uma frase que ficou famosa: "Se os aliados não desejam perder a guerra, quando chegar o supremo choque alemão, a França em luta deve ter petróleo, tão necessário para a vitória quanto o sangue." 3 meses depois, seu pedido foi atendido. Recebeu mais de 40 mil toneladas de combustível, importantes para a vitória. Vamos lá, galera. Agora a gente vai para o segundo momento da guerra. A gente falou aqui, ó, a guerra vai de 1914 a 1918, mas nós falamos aqui que no meio desse período aí, a gente tem 2 datas importantes aí. A gente falou 1915, quando a gente falou aqui, ó, o Japão ele entra na guerra do lado da Entente, ele entra na guerra e depois sai, e a Itália troca de lado, foi o que a gente viu aqui. Então agora a gente vai ver 1917. Já estamos chegando ao final da guerra aí. Em 1917 vai acontecer, vão ter 2 acontecimentos aí muito importantes. Um é a saída da Rússia da guerra. Aí você tem a saída aí da Rússia da guerra e a entrada dos Estados Unidos, né, na guerra ao lado da Entente. Então vai haver uma troca aí na Entente. Sai a Rússia e entra os Estados Unidos. Vamos entender um pouco aí, principalmente a gente vai dar muito mais atenção agora aqui aos Estados Unidos. Por quê? Eu vou dar uma explicada básica, na saída da Rússia da guerra, mas vai ser, da próxima aula a gente vai falar, porque vai ser a Revolução Russa. Tranquilo aí? Vamos seguir? Primeiro vamos falar da Rússia. Como a gente viu aqui na nossa primeira aula com o professor Alex, a gente viu a Guerra da Manchúria. A Rússia vai entrar na roubada numa guerra contra o Japão, o Japão já industrializado, e vai sofrer uma grande derrota nessa guerra ali, antes da Primeira Guerra Mundial. A Rússia, né, do czar Nicolau II, né, que a gente falou aqui, ela vai sofrer uma baixa já ali. Beleza. Começa-se a Primeira Guerra Mundial. A gente falou aqui, já discutimos aqui na segunda aula, que a Rússia, ela defende os eslavos ali, aquela coisa toda. Quando começa a guerra, em que a Áustria-Hungria ataca a Sérvia, a Rússia ela vai abrir guerra direto contra a Alemanha. Ela abre uma guerra contra a Alemanha, vai abrir batalha contra a Alemanha e vai tomar na cabeça. Vai perder muitas partes do seu território, uma grande parte do seu território. Os alemães vão vencer os russos e vão tomar uma grande parte do seu território. Isso vai arrebentar de novo com o nosso czar, Nicolau II. Ele vai ficar muito mal visto dentro da Rússia. E para piorar a situação, ele vai tentar, para ajudar, abandonar essa guerra com a Alemanha e tentar atacar a Áustria. Ele consegue ter algumas vitórias contra a Áustria, mas também uma guerra que empaca, que vai empacar em trincheiras, que não vai para lugar nenhum, e o que vai acontecer? A fome dentro da Rússia, ela começa a crescer, ela fica
insuportável, momentos insuportáveis, que é o inverno, a gente vai falar aqui, o inverno de 1917 foi um inverno na Europa em geral muito ruim, tanto que arrebentou a Alemanha, a gente vai falar aqui, e também arrebentou também a Rússia. Então a Rússia, ela já quebrada, já com uma população revoltada, já diante disso tudo, vão forçar uma abdicação aí do Nicolau II. O Nicolau II, ele abdica do trono, ele abandona o trono da Rússia, deixa de ser o czar, mas entra um governo republicano que continua ainda com os mesmos interesses nacionalistas de continuar na guerra. É o momento em que a Alemanha, para ganhar vantagens, ela vai patrocinar a ida de um revolucionário socialista, comunista, chamado Lenin, para ir aproveitar esse momento de desordem na Rússia para tirar a Rússia da jogada, tirar a Rússia da guerra. Aproveita que a Rússia está desmantelando e manda-se esse revolucionário. Ele sai do exílio, volta, o Lenin volta para dentro da Rússia, ele começa um processo que a gente vai discutir na próxima aula, não vai ser agora, um processo de tomada de poder, que a gente vai falar aqui. Quando ele toma o poder, ele manda o melhor amigo dele lá, o Trotsky, que vai fazer um acordão e vai perder, nesse acordo, a Rússia ela não consegue recuperar nada daqueles terrenos perdidos e a Rússia ela sai da guerra. Então é fundamental aí você entender que em 1917 a Rússia está passando pela revolução, a Alemanha tem um quê? Tem um pé disso, apesar da Alemanha não gostar do Lenin nem dessa discussão de revolução comunista, mas, para pensar que a Alemanha está com duas frentes de batalha. Uma frente de batalha voltada para a Rússia, que é fraca, e que já tinha vencido muita coisa, e uma frente de batalha, por outro lado, voltada para a França, que está empacada naquela guerra ali, que não vai para lugar nenhum. É um momento altamente interessante aí para você haver um avanço, pegar todas as tropas que estavam lá do outro lado da Rússia e jogar tudo, unir forças, centralizar todas as suas forças num ataque contra a França em direção à Inglaterra, que era a sua grande inimiga. Só para você ter uma ideia, o czar, Nicolau II, ele era primo do rei da Inglaterra, do Jorge Frederico, inclusive pareciam gêmeos. Eram gêmeos. Se eu olhar, não eram gêmeos, mas olhando a foto, você vê que parecem ser gêmeos. Inclusive, quando ele abdica, ele pede asilo para o primo na Inglaterra, mas o primo não dá. Por quê? É importante você entender aí. Você tem um Império Russo, você tem um Império Inglês, você tem um Império Alemão, você tem um Império da Áustria-Hungria, você tem um Império Otomano ali ajudando a Alemanha, você tem impérios, monarquias, com poderes divinos e aquela coisa toda. E de repente, na Rússia, você cai, o czar cai, e o primo acha de repente ruim trazer ele para cá e de repente querer acender um nacionalismo na Inglaterra que não era interessante naquele momento. Ele não dá asilo para o primo dele, tá? Só para você entender aí, só para você ficar atento em relação a isso. Tranquilo? Então a Rússia a gente já viu aqui o que era importante a gente entender em relação a ela agora nesse momento e vamos continuando agora para ver os Estados Unidos e ver o outro lado. Partiu? Beleza. Vamos lá, galera. Então, Estados Unidos entrando na guerra. Vamos entender aí o que está acontecendo.
Você está tendo uma guerra que empacou. Chegamos em 1917, a Alemanha ela tá nesse momento se livrando da Rússia, como a gente falou aqui, do Nicolau, está se livrando lá com a Revolução Russa, tá? Vai poder agora unir todos os seus esforços em direção a derrubar a Inglaterra, mas tem um problema. A Inglaterra e a França, ela está recebendo toda a estrutura vinda da América dos Estados Unidos. Primeiro é que o Canadá é colônia inglesa. Manda soldados, manda equipamentos, manda todo o potencial que tem lá. Outros Estados Unidos, como indústria, vendendo seus produtos, emprestando dinheiro. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando, os Estados Unidos, no período da guerra, emprestou mais de 20 bilhões de dólares a Tríplice Entente. Tranquilo? Então, para você entender aí a importância dessa ligação entre a América e Inglaterra e França. Os navios ingleses, que eram super poderosos, estavam sufocando a Alemanha. A Alemanha ela começa a sentir o peso da guerra. A Áustria já não está conseguindo mais se desenvolver como na guerra, não vai para lugar nenhum. Ela ficou estacionada ali. Segundo, as colônias que forneciam aço, carvão, esse tipo de coisa que geralmente vinha do Oriente ou da África, já foram invadidas pelo Japão e pela Itália, como a gente falou aqui. Então a Alemanha ela está enfraquecendo. Só que a Alemanha ela tem submarinos. Então, quando chega em 1917, a Alemanha ela vai começar a tentar esgoelar a Inglaterra, fazendo como? Indo para uma guerra para o Atlântico. Agora a guerra ela vai para o Atlântico. A ideia agora é sufocar qualquer coisa, qualquer suprimento de armas, dinheiro, alimento, esse tipo de coisa que seja mandada para a Inglaterra e para a França. Então, como fazer isso? Afundar os navios. Afundar todos os navios que estão indo em direção à França e à Inglaterra. E aí começam esses ataques que a gente chama de ataques de boats, subboats, que são submarinos, os submarinos alemães. Eles começam a fazer essa guerra no Atlântico aí. Vamos lá então, galera, beleza? Então foi o que a gente falou aqui, ó. Em 1917, começa então o que a gente chama de Guerra do Atlântico. A Alemanha vai tentar sufocar a vinda de produtos que estão saindo principalmente dos Estados Unidos, da América e Canadá e também do Brasil, a gente vai falar aqui, que estão indo para a Europa, para fornecer para a Europa, e ele vai começar a atacar todo mundo ali, os submarinos. A gente vai ter episódios aí que são importantíssimos, a gente vai estar dando uma olhada aqui. Vamos lá, é importante a gente entender que até 1917 foi difícil os Estados Unidos entrar na guerra. Por quê? Porque apesar, a gente vai ver aqui os fatores, apesar dos Estados Unidos estar patrocinando, emprestando dinheiro, como a gente falou aqui, prestando dinheiro para a Tríplice Entente, a maioria da população americana, o povo americano, não se interessava pela guerra. Achava que a guerra era um problema europeu. Então, como os Estados Unidos é uma democracia, para poder os Estados Unidos entrar na guerra, é necessário que haja uma comoção popular, que a população se revolte, que aí o Senado autoriza o presidente, o presidente ele entra na guerra. Então você tinha empresários americanos, muitas empresas americanas, com altos interesses dentro da guerra na Europa, porque botaram muito dinheiro na Tríplice Entente. E se França caísse, se a Inglaterra caísse, você perdia o dinheiro. Porque se eu presto dinheiro para um cara e o cara morre, o morto não paga a dívida. Certo? Então é fundamental que a França e a Inglaterra ganhem para poder os Estados Unidos receber tudo aquilo que foi prestado
durante o longo da guerra. Só que para ir para a guerra ajudar, fica difícil porque você não tem apoio popular. Tranquilo até aí, gente? Então, a primeira coisa para você poder entender o primeiro grande dilema dos Estados Unidos em participar aí da guerra, de você pegar aí e participar da guerra contra a Alemanha. Beleza? Vamos ver agora aqui os Estados Unidos e o Brasil. Como a gente falou aqui, que eu vou tentar fazer uma analogia Brasil e Estados Unidos para a gente poder acompanhar, porque tem coisas aqui que valem para os dois lados. Acabamos de falar aqui agora que os Estados Unidos tinham muito interesse econômico na guerra, mas não podia entrar na guerra porque era uma república. E uma república, você precisa, como a gente falou aqui, de convulsão popular para poder entrar na guerra, para o Senado autorizar o presidente Wilson a entrar na guerra. Vamos lá, no Brasil não é nada diferente. Para o Brasil entrar numa guerra, ele precisa da convulsão popular que dê autorização ao presidente ele entrar na guerra. Então, os dois têm essa coisa da república. Calma, o Brasil não tem dinheiro nenhum investido em Primeira Guerra Mundial. Mas eu estou falando que todos os dois são presidentes de uma república que necessitam de uma autorização do Senado para você poder entrar na guerra. Vamos lá. Segundo, aí Estados Unidos. Em 1915, os Estados Unidos a Inglaterra, perdão, tinha um navio chamado Lusitânia, que ele fazia um transatlântico, meio Roberto Carlos, né? Gente rica passeando, indo de Londres a Nova York, aquela coisa toda. E esse navio ele é afundado por submarinos alemães. Só que esse navio é afundado próximo de Londres. E a Inglaterra está em guerra. Então é afundado em águas que estão em guerra. Só que morrem mais de 200 e poucos americanos dentro dessa embarcação. O navio afundou e morreu um monte de gente. Há uma comoção dentro da população americana, entendeu? Mas até aí você ainda tem essa discussão de entra ou não entra na guerra. Outra coisa que é importante a gente entender que aí tem também parecido entre Brasil e Estados Unidos. O Wilson, o presidente dos Estados Unidos, quando ele fez a candidatura dele para presidente, a proposta, como proposta, ele dizia que não ia se meter na guerra na Europa. Por quê? Para ganhar o voto da grande comunidade alemã que vive nos Estados Unidos. Então, ele ainda estava com aquela coisa ainda, porque a comunidade alemã que vivia nos Estados Unidos votou nele. Então, tá como quem diz, eu estou cumprindo com o papel de vocês. Beleza, Brasil, o sul brasileiro, é de base alemã, de colônias alemãs. E a maioria das colônias, todas elas estavam a favor da Alemanha na guerra. Entendeu? Então havia, e a gente aqui pior ainda, porque o Sul já tentou se separar, já deu guerra aqui no Brasil, de Sul querer se separar, separatismo, esse tipo de coisa. Então, declarar guerra contra a Alemanha todo o sul do país virar as costas para o resto do país. Entendeu? Então, só para você entender também, eu estou fazendo essas duas. Está fazendo esse jogo duplo aqui para poder você ir acompanhando essas características aí que a gente tem em comum. Vamos lá. Quando chega em 1917, que a Alemanha, a gente falou aqui, começa a Guerra do Atlântico, em que agora os alemães eles estão afundando tudo quanto é tipo de navio, porque o Lusitânia, você vai falar, pô, mas o Lusitânia falou que era um navio de passeio? Era, mas ele estava carregando armamento para levar para a Europa.
Então, por isso ficou essa coisa aí, né, mais ou menos aí, nessa discussão aí. Agora, vamos lá. A partir de 1917, a Alemanha, ela piorou o ataque. Todos os navios que tivessem dentro de águas da guerra, em territórios marítimos de guerra, os submarinos alemães iriam afundar. E começam a afundar. O Brasil toma na cabeça direto. Primeiro é o Paraná. O navio Paraná que levava café indo lá para o Mediterrâneo e foi afundado. O governo brasileiro fica revoltado, reclama e tudo. É café, que produto que não. Né? Mas a Alemanha não dá a menor ideia e não rola. Logo, um mês depois, o navio Tijuca também, brasileiro também, na mesma região ali, é afundado também, levando produtos para a Europa. O Brasil também aí vira uma carta de repúdio, já fica num pé de guerra contra a Alemanha. O Brasil mesmo só vai declarar guerra com a Alemanha quando vai ser afundado o navio Macau. O navio Macau era um navio também de carga, só que ele estava, né, nas águas da Espanha. E a Espanha era um país que estava neutro na guerra. Então, em águas espanholas, você não está em água de guerra. Então, os submarinos alemães afundaram Macau, navio brasileiro, em águas que estavam em paz. Águas de um país que era neutro na guerra. Aí o Brasil declara guerra. Aí daqui a pouco a gente vai discutir aí o Brasil. Por que o Brasil não participa de verdade da guerra mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai entender. A gente discute mais um pouco disso aí. A gente não tem uma tropa preparada para mandar para lá e também um quantitativo muito pequeno. Você manda para lá e daqui a pouco o Sul faz uma revolta e toma o poder aí do país. Havia esse medo aqui dentro do país. E os Estados Unidos também. Não só o Macau, como 2 navios americanos que também estavam em águas espanholas foram afundados. Aí, de vez, o New York Times vai sair com manchetes, aí começa toda aquela convulsão, a população já está começando a pedir para começar a guerra. O estopim final é quando grupos de revoltosos mexicanos fazem um atentado numa linha de trem lá no Texas e o governo americano prende esse grupo e descobre que com eles tem uma carta do governo da Alemanha dizendo que vai patrocinar esse grupo, para esse grupo tomar o Texas e tomar a Califórnia dos Estados Unidos. Aí essa carta sai nos jornais. A veracidade desse documento mesmo a gente nunca vai saber. Mas já junto com os navios afundados no litoral da Espanha, é o estopim final para o Senado liberar, né, o Wilson entrar na guerra. Estados Unidos vai entrar para a Primeira Guerra Mundial. O problema é como levar todo o equipamento para a Europa. Atravessar um oceano cheio de submarinos alemães. Os Estados Unidos vão criar um sistema de comboio, onde você pega os grandes navios, você vai botar os soldados, tanques, vai botar os aviões, vai botar todo o teu equipamento e em volta cercado de coraçados, navios rápidos de batalha de guerra, que são feitos só para atacar submarinos. E esses navios vão navegando em volta deles e atacando os submarinos. E atacou vários submarinos alemães e conseguiu passar. Os americanos passaram com essa estrutura toda aí e chegaram à Europa. Porém, essa tropa monstruosa americana que eles levaram, eles não estão preparados para esse tipo de guerra. Quem estaria preparado para esse tipo de guerra? Nem os europeus mesmo estavam.
uma coisa estava se criando na hora. Então os soldados americanos perderam um tempo, eles não chegaram indo para a batalha direto, chegaram para poder aprender, poder entender como é que funcionava, trincheira, metralhadora, tipo usar máscara de gás, esse tipo de coisa. Então houve um tempo aí ainda para as tropas americanas se prepararem para a guerra. Então olha só, quando o Kaiser Guilherme II ele percebeu que os americanos estavam se preparando e vieram com uma tropa monstruosa e super equipados para engrossar o caldo da guerra, e que a Alemanha ela já estava enfraquecida, como a gente falou aqui, perdeu suas colônias, então matéria-prima, eles não tinham tanque, porque estavam sem tanque porque não tinham aço para fabricar tanque para batalha. Então eles ficavam presos ali naquela trincheira. Os soldados estavam cansados, com fome, a gente falou aqui do inverno rigoroso. Então, quando os americanos eles entraram em guerra, os alemães tentaram uma batalha do tudo ou nada. Junta todas as tropas, né? O Kaiser manda juntar todas as tropas e fazer um ataque direto. Só que eles perdem. Eles perdem, os americanos, junto com os franceses e ingleses, eles vão vencer essa batalha, que ocorre no território da França, que estava ocupado pelos alemães. Atenção nisso que eu estou explicando aqui agora. Por quê? Porque essa parte aqui agora é o gancho da Segunda Guerra Mundial. Olha só o que acontece. Todas as tropas alemãs estavam na França, no território francês ocupado pelos alemães. Então, quando eles saem no fight final, na briga final, e eles perdem, o caminho fica livre até a Alemanha. Então, o Kaiser, quando ele vê que perdeu a batalha, ele renuncia. Ele renuncia porque ele não tem mais força nenhuma militar para segurar a vinda da Entente. Não tem mais como segurar. Ele renuncia. E o novo governo que entra, que é um governo republicano, ele já entra se rendendo. Por que eu estou explicando para você isso? Porque eu quero que você entenda a visão que o povo alemão, que a população alemã vai ter disso. É o que eles chamam de punhalada nas costas. O Hitler vai usar esse termo em alemão para tirar a culpa da perda da guerra do exército e jogar nos políticos. André, eu não entendi. Você vai entender agora. Vamos dizer que você fosse um morador da Alemanha nesse momento. E de repente, você liga o rádio e fala assim, a Alemanha perdeu a guerra. A gente está se rendendo. Aí você fala assim, mas não teve um tiro aqui na Alemanha. Entendeu? Porque a guerra não estava acontecendo no território alemão. A guerra estava acontecendo na França ocupada. Então, pro povo alemão que estava ali trabalhando naquela coisa toda, de repente, eles sabem que eles perderam a guerra pelo rádio. Eles não viram tropas invadindo, tiro e a luta dos soldados e aquela coisa toda. Eles não viram esse tipo de coisa acontecer. Eles só viram, para eles foi tipo um WO. Tipo assim, a guerra acabou. E acabou? Nossas tropas foram todas vencidas. Entendeu? Eles não viram isso. Então se cria o mito, e o Hitler vai pegar esse mito, tipo uma fake news aí, ele vai pegar esse mito da facada nas costas e falar o seguinte, na verdade, o exército alemão não estava perdendo nada, o exército alemão estava lá, forte, seguro, firme, e ia vencer a batalha. Foi o nosso czar e os políticos alemães que se acovardaram e se renderam ao inimigo. Se eles tivessem a coragem do exército alemão,
a gente não tinha perdido a guerra. Na verdade, a gente não perdeu a guerra. Quem perdeu a guerra foram os políticos alemães. Ou seja, ele tira todo o ônus da derrota do exército alemão e passa para os políticos. Como se o exército alemão fosse corajoso e que não tivesse perdido a guerra. Então se cria a ideia de um exército que não foi vencido. Mas na verdade foi. Entendeu? Mas na cabeça do povo alemão, foi uma guerra e que eles não perderam, eles não foram vencidos. Os políticos é que se acovardaram e entregaram o país. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Vamos seguir? Vamos lá então, galera. Beleza? Final, só pra gente fechar agora aqui, ó. Final da Primeira Guerra Mundial. Os países venceram, a Tríplice Entente vence. Os países vencedores vão fazer o quê? Vão fazer um grande encontro no Palácio de Versalhes. Perdão, no Palácio de Versalhes, na Sala das Luzes. A mesma sala aonde Otto von Bismarck ele vai coroar, né, vai haver a coroação lá do Kaiser da Alemanha, a construção da Alemanha, vai ter essa formação aí da construção da Alemanha dentro da França, lembra que a gente falou aqui? Nessa mesma sala é derrocada agora da Alemanha. Os países vencedores vão fazer a Liga das Nações, vão criar uma Liga das Nações, a Liga dos Países Vencedores, que eles vão agora criar o tratado aí do armistício e da derrota da Alemanha. Vamos lá para algumas características em relação a isso, que é importante a gente entender aí. Só para fechar aqui uma outra coisa, duas coisas aqui que eu não falei para a gente aqui. Primeira coisa, em 1917 também foi um outro fator aqui que levou a Alemanha à derrocada, foi a gripe espanhola. Primeiro, gripe espanhola, ela tem esse nome, não é porque ela surgiu na Espanha, porque a Espanha era um país neutro nessa época. A guerra rolou e não rolou na Espanha. Então, não rolando na Espanha, os jornalistas espanhóis estavam livres para escrever o que eles quisessem. Então, começa-se a fazer toda uma divulgação sobre a doença. Então, surge a ideia de que há uma pandemia de gripe na Espanha, daí eles chamarem gripe espanhola. E atacou muito, tanto a Tríplice Entente, mas também muito a Tríplice Aliança, os alemães. Os alemães sofreram muito também com a gripe espanhola, foi um outro fator. Outra coisa que eu acabei não falando foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Onde teve participação? Vamos dizer que sim. Vamos entender aí isso aí. Como a gente falou aqui, em 1917 começa aquele ataque de navios sendo afundados. Vários navios brasileiros são afundados, são atacados e são afundados aí, E o Brasil não tomava atitude nenhuma. Até chegar um momento, em 1917, os Estados Unidos também entra na guerra, o Brasil vai se preparar para ir para a guerra também. Ele vai declarar guerra contra a Alemanha, mas o Brasil totalmente despreparado. Primeiro que os soldados brasileiros eles tinham uma tropa muito pequena, entendeu? Com armamento totalmente já obsoleto, fora da realidade, sem noção nenhuma de combate, para ir para uma guerra dessa industrializada. O Brasil não tinha a menor chance de ir para uma guerra dessa. Segundo problema que a gente tinha aqui dentro do Brasil, alguns ministros, inclusive até do Sul, você tem uma grande concentração de familiares e pessoas descendentes de alemães aqui no Brasil, e que torciam pela Alemanha. Inclusive teve ministro que abandonou o governo
quando o governo declarou guerra contra a Alemanha. Para você ter uma noção, você tinha aqui uma massa a favor do governo da Alemanha, de alemães, principalmente no sul do país. Então, como a gente tinha uma tropa muito pequena e fraca militarmente, o governo brasileiro resolve não mandar tropas. Ele deixa as tropas aqui, até porque, para evitar mandar um contingente lá para fora e de repente ter uma revolta interna aqui, e uma derrubada do governo aqui dentro, pelo pessoal do sul. Então é melhor deixar as tropas aqui. Mas o Brasil, o que ele fez? Ele manda a Cruz Vermelha, que aí a Cruz Vermelha do Brasil vai participar da guerra, manda um conjunto de médicos que vão ser ativos, esses vão ser ativos, realmente eles vão para a França trabalhar lá, funcionar lá e trabalhar. O Brasil vai mandar um grupo de aviadores. Primeiro, não existia aeronáutica no Brasil. Aeronáutica, a FAB, né, que é a Força Aérea Brasileira, ela só vai ser feita lá perto da Segunda Guerra Mundial. Você tinha aqui aeronaves que faziam parte da Marinha, aviões velhos, atrasados, sem equipamento obsoleto. Então, na verdade, a gente mandou um pequeno grupo de aviadores brasileiros que foram para lá, mas nem saíram do chão. Eles foram muito mais para conhecer os novos equipamentos e aprender com os pilotos de lá como pilotar aqueles novos aviões, como as táticas de guerra. A gente foi muito mais para aprender do que para participar da guerra. Inclusive, também mandamos oficiais. Um grupo de oficiais que foi para lá para entender esse mecanismo, tanques, todas essas metralhadoras, esses equipamentos novos, esse tipo de bombardeiros, coisas que os brasileiros não conheciam, tecnologia que a gente não tinha e que não dava para competir. O que o Brasil tinha de equipamento para participar da guerra? Eram navios que eram novos, comprados da Inglaterra. Vocês vão estudar aí no terceiro ano, né? A revolta da Chibata, a vinda em 1910 de couraçados ingleses para o Brasil, que o Brasil comprou inclusive o Bahia e o São Paulo. Eram couraçados, eram navios de tecnologia já da época, daquele período, já era uma tecnologia avançada. O Brasil já tinha navios, sim, uns 3 navios aí que eram navios de guerra realmente. Esses navios são mandados para a África. O Brasil ele vai mandar esses navios para a África. A Inglaterra força o Brasil a mandar os navios para poder patrulhar a costa da África. Beleza, mal chegaram, mal o navio brasileiro chegaram na África, que os marinheiros desceram, todo mundo pegou a gripe espanhola. Pegou a gripe espanhola, morreu quase metade dos marinheiros. Teve navio que não tinha nem marinheiro direito para trazer o navio de volta. Aí foi essa confusão, a gente vai para a guerra, mas não consegue nem participar da guerra direito. O que vai acontecer? Depois de sair, quando o Brasil consegue ajeitar e se preparar os navios, aí mandaram a gente para o estreito lá para ir para o Mediterrâneo. Vai para o Mediterrâneo, manda esses navios para o Mediterrâneo para continuar a guerra. Quando o Brasil vai, o Brasil ele sai da África, vai em direção, os navios brasileiros vão em direção à África, naquele desespero eles encontram submarinos alemães, vai haver um tiroteio em cima de submarinos alemães e na verdade não eram submarinos alemães, eram cardumes de doninhas, Os navios brasileiros mataram uma pancada de doninha, golfinho, golfinho, tipo de golfinho. Eles matam um monte de golfinho desesperado achando que tinham afundado submarinos alemães, tinham sido atacados por submarinos alemães, Essa foi a única participação do Brasil na Primeira Guerra, Aí você tem o episódio das Doninhas, Batalha das Doninhas, se você quiser procurar na internet aí, dar uma olhada, você vai ver. Virou uma piada aí na Marinha Brasileira,
que a participação dela na Primeira Guerra foi matar a Doninha no oceano, achando que era submarino. Beleza, matou lá as doninhas submarinos alemães, foram seguindo para o Mediterrâneo, e quando chegou no Mediterrâneo a guerra acabou. Então chegaram lá, aí acabou a guerra. Chegaram, o episódio aconteceu um dia antes do fim da guerra. Então quando os navios chegaram lá, acabou a guerra, então o Brasil não participou efetivamente de trocar tiro com ninguém, só a não ser matar golfinho, doninha. Só para a gente chamar a raiva, para você entender aí qual foi a participação do Brasil na guerra, principalmente aí vem Cruz Vermelho, e para a gente participar lá aprendendo as técnicas. Tranquilo até aí, gente? Agora vamos voltar aí. Final da guerra, né? Doninha já morta lá, final da guerra. A gente falou aqui, ó, os países vencedores, inclusive o Brasil entrou nessa. O que o Brasil ganhou disso aí? Não ganhou nada. Na verdade, como a Alemanha tinha afundado alguns navios brasileiros, que a gente falou aqui, principalmente navios que carregavam café, o governo brasileiro prendeu 5 navios alemães que estavam aqui no porto da Guanabara. Ele prendeu esses navios. Então, como espólio de guerra, esses navios ficaram para o Brasil. O Brasil ficou dono desses navios, foi o que a gente ganhou como espólio de guerra. E surge aí a Liga das Nações. Países que venceram a guerra vão sentar lá no Palácio de Versalhes, lá onde surgiu a Alemanha, lá onde o Kaiser da Alemanha, da Prússia, ele vai criar a Alemanha, com Otto von Bismarck, lá aquela coisa toda que a gente viu. Naquela mesma sala é a derrocada da Alemanha. A Alemanha está ali, ela foi derrotada e os países que venceram vão sentar agora para fazer o tratado da derrota da Alemanha. Primeira coisa, a Alemanha ela vai ser a grande culpada da guerra. Ela vai ser responsável por pagar todas as dívidas de guerra dos outros países. Vai levar a Alemanha à falência. Vai levar a Alemanha a uma completa falência. Segundo, proíbe-se a Alemanha de fazer qualquer exército. Eles só podiam ter soldados para poder patrulhar o seu próprio território. Não podia ter fábricas de armas dentro do país. Então, olha, a Alemanha ela vai perder todas as suas colônias, que já tem que estar perdido. Ela vai ter que entregar a Alsácia-Lorena para a França, aquela raiva, que a gente falou lá da tomada da Alsácia-Lorena da França. Ela vai ser obrigada a pagar os espólios de guerra, vai entrar numa crise econômica monstruosa, vai ser proibida de montar exércitos e de ter fábricas dentro dela. E o território da Alemanha vai ser dividido em 2 pedaços. Por isso eu queria mostrar para vocês aqui. Olha aí, ó. A Polônia ela surge e para ela ter uma saída para o mar, o território da Alemanha ficou dividido em 2 pedaços. E no meio, o que a gente chama de corredor polonês. É um estreito de terra que dava saída ao mar para a Polônia. Tá? Você vê aqui, ó. Tá enxergando aqui. Agora a Alemanha ela perde isso aí. A Áustria ela vai ser reduzida a pó. Se separa da Hungria, surge Tchecoslováquia, Romênia, Iugoslávia, Bulgária, aqui a Turquia, o Império Otomano cai, a Turquia já presa, lembra do petróleo inglês aí, ó, para a Inglaterra lá, aqui agora como Turquia, a União e a Rússia vira a União Soviética, que é a próxima aula que a gente vai estar vendo aqui, que essa é a estrutura. A Itália vai pegar alguns territórios aqui que eram da Áustria para poder fechar o território dela. Tranquilo até aí, gente? Fechamos aí essa parte. Vimos aí Primeira Guerra Mundial, esse tratado.
Ah, só para finalizar, outra coisa importante, a gente falou aqui sobre esse tratado que vai acabar gerando um ódio, um revanchismo na Alemanha. Outra coisa, o Japão. Lembra do Japão que participou da guerra, ajudou a Alemanha, entendeu? Perdão, que ajudou a Inglaterra a pegar as colônias da Alemanha. Então, esse Japão também vai para esse debate, para a Liga das Nações, para poder fazer essas regras, né? Só que acontece o seguinte, o Japão ele chega com uma cláusula para a Liga das Nações que seria a seguinte, que era a cláusula da igualdade das raças. Porque enquanto o presidente Wilson dos Estados Unidos ele chega com a cláusula da liberdade, a autogerência dos povos, ou seja, acabar com esse negócio de monarquia, os países poderem se autogovernar, os povos poderem se autogovernar, tanto que surge um monte de país agora aqui, independente, um monte de república, quando ele vem com essa ideia, o Japão vem com uma ideia de igualdade de raça. Que os americanos e os ingleses e a galera que estava lá, a maioria, não aceitam. Dão de costas para essa cláusula. E essa cláusula não entra. Isso aborrece os japoneses. Aí você vai falar assim, pô, japonês, que é isso? Coitado dos japoneses. Os japoneses queriam uma cláusula onde que todo mundo é igual, não existe raça superior. Não, não é isso. O Japão que trouxe uma cláusula que dizia o seguinte, nessa cláusula, que todos os países que eram vencedores da Primeira Guerra, deveriam ser tratados como raças superiores. E os que estavam fora, raças inferiores. Ou seja, o Japão queria ser reconhecido, os japoneses, a raça japonesa, a etnia japonesa, ela queria ser reconhecida pelos europeus como uma etnia superior e não como seres inferiores. E isso não entra na Liga das Nações. A Liga das Nações ela dá de costas para essa cláusula e não entra. Então o que vai acontecer? Os japoneses vão sair dali revoltados. Eles se sentem traídos, porque participaram da guerra do lado de todo mundo, fizeram, contribuíram e depois são tratados como seres inferiores. Entendeu? Lembra aquela coisa do racismo? Que ainda existia muito forte. Os Estados Unidos também muito. Os Estados Unidos foi o primeiro a negar essa cláusula. Então, olha aí, os japoneses saindo da Liga das Nações com esse ressentimento de não serem reconhecidos como uma raça superior. É importante você entender que ali, Japão, China, Coreia, existe um racismo ali. Os japoneses, eles acham que são uma raça superior. Os chineses também, durante um certo tempo, também acharam que era raça superior. Tem essa discussão também essa eugenia aí, de raça superior, tem ali também entre os orientais, tá? Muito forte, muito forte. E os japoneses queriam ser reconhecidos como a raça superior do Oriente, entendeu? E não foram. Então há um ressentimento aí grande nisso tudo. Fechamos aí então isso aí, gente, beleza? Agora a gente vai corrigir aquela bateria de exercícios que eu deixei aí para vocês. Fechamos aí, a próxima aula a gente está vendo a Revolução Russa, que a gente já comentou. A gente dá uma olhadinha na Revolução Russa, fechou nossa matéria do bimestre. Beleza? Partimos! Vamos lá então, galera, vamos fechar agora aí nossa aula de hoje, corrigindo o nosso questionário. Vamos lá. Em que ano tem início e quando termina a Primeira Guerra Mundial? A gente falou aqui de 1914 a 1918. Tranquilo? Que acontecimento dá início à Primeira Guerra Mundial? A gente falou aqui a morte do arquiduque Francisco Ferdinando por um jovem estudante da Sérvia. Então a morte do arquiduque Francisco Ferdinando por um estudante da Sérvia. Aí que a gente falou que deu início a isso tudo. Qual o nome da Aliança de Autodefesa
feita entre a Inglaterra e o Japão. Aliança anglo-japonesa, né? Aliança anglo-japonesa. Em que ano essa aliança foi criada e quando ela foi renovada? Ela foi feita em 1902. Aí, em 1911, ela é renovada, já próxima da guerra. Quando acaba, a gente falou aqui, ó, quando acaba lá, em 1918, acaba a guerra, mais para frente, 1920, que deveria ser renovada, ela não é renovada mais. Os japoneses, ó, se afastam dos ingleses, depois dessa desfeita que os ingleses fizeram em relação a considerarem eles uma raça superior. Tá? Vamos lá, número 5. Qual era o interesse dos ingleses na entrada do Japão na Primeira Guerra Mundial? Aí, resposta aí, enfraquecer a Alemanha com a tomada das colônias alemãs no Oriente. A ideia era essa, incentivar o Japão a invadir e tomar as colônias alemãs naquela região. Por que o Japão se interessou em participar da Primeira Guerra Mundial? Aí, olha, mesma coisa aí, ó, para conseguir colônias e, com isso, mercado consumidor dos seus produtos industrializados. Lembra que o Japão se industrializou, ele controlou ali importantes para ele, várias coisas são importantes para ele. Primeiro, controlar o Oceano Pacífico ali naquela região oriental. Segundo, ampliar seu mercado consumidor e só fornecedores de matéria-primas, seu controle ali naquela região. Então, só aí já matou, né? 7. Quais as principais ações dos japoneses na Primeira Guerra Mundial? A gente falou aqui, ó, invadir e tomar as colônias, né, da Alemanha no Oriente. E segundo, participar junto com a Inglaterra de uma luta anti-submarinos no Mar do Mediterrâneo. Esses são os dois grandes momentos aí do Japão na Primeira Guerra. Em que ano os japoneses saem da Primeira Guerra Mundial? A gente falou aí, ó, 1914, eles começam em 15, já meteram o pé. Então, 1915, saída do Japão da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, 9. Por que os italianos estavam desgostosos, saiu aí, em participar da Primeira Guerra Mundial? Nós falamos aqui. Por que o desinteresse italiano em participar da guerra ao lado da Tríplice Aliança? Primeiro que eles não estavam ganhando nada com isso. Era uma aliança de autodefesa e foi que quem começou a guerra foi a Áustria-Hungria. Segundo, havia interesses econômicos para a Áustria-Hungria, havia interesses econômicos para a Alemanha, não havia interesses econômicos para a Itália. Então, a Itália se via, a resposta aí pra gente, se via obrigada a entrar numa guerra que não foi ela que começou e que não traria para ela vantagens econômicas nenhuma. Tranquilo? Vamos lá. O que foi o Pacto de Londres e quais países participaram dele? Coloca aí. Foi um pacto secreto feito em Londres que participaram os ingleses, italianos, franceses e russos. Queriam que a Itália saísse da Tríplice Aliança e passasse para a Tríplice Entente. 11. Quais vantagens os italianos tiveram para saírem da Tríplice Aliança e entrarem na Tríplice Entente? Olha aí. 2. Partes foi oferecido para eles, parte de territórios da fronteira da Itália com a Áustria, que já é o interesse deles. Outra, as colônias alemãs na África. Então, olha aí, os italianos iam ficar com as colônias alemãs da África e ainda iam pegar pedaço da Áustria. Então, para eles agora é interessante economicamente participar de uma guerra. Tranquilo?
Por que o episódio dos táxis de Paris mudou, táxis do mar, né, mudou a maneira de ver a guerra? Aí coloca aí como resposta. Vamos colocar assim, as máquinas. Agora vamos botar, repetir aí, vamos lá de novo. Por que o episódio... Vamos lá, galera, então? Número 12. Por que o episódio dos táxis de Paris mudou a maneira de ver a guerra? Coloca aí. A partir desse momento, as forças militares perceberam que as tecnologias industriais davam vantagens na batalha. Olha aí, os táxis acabaram levando muito mais rápido as tropas e dali se percebeu que a necessidade de se utilizar os equipamentos da indústria para a guerra. Aí começa já a mentalidade de se preparar produtos industrializados para a guerra. Uma indústria da guerra. Vai começar daí para frente uma indústria da guerra. Tranquilo? Vamos lá? 14. Como era feita a guerra em 1914? Coloca aí. A cavalo, com mosquete, o enfrentamento direto homem a homem. A cavalo, de mosquete, e enfrentamento direto homem a homem. Vamos lá. Por que 1916 marca a guerra de trincheiras? Aí coloca aí, utilização de novas tecnologias, há uma entrave, coloca aí, há um entrave na fronteira da Alemanha com a França e é obrigado a se fazer trincheiras, e porque as tecnologias agora são pesadas, são canhões, são aviões, bombardeiros, bombas de gás, que a gente falou aqui, principalmente gás de mostarda, que a gente falou aqui, para a gente estar esperto aí, então a necessidade de se defender, de estar se defendendo desses ataques. Então você fazia trincheiras e você ficava ali entrincheirado. Em vez de ser uma guerra de movimento, agora é uma guerra de entrincheiramento por causa dessas tecnologias que estavam acontecendo naquela época ali. Vamos lá, galera. Beleza, fechamos aí esse conteúdo. Primeira Guerra Mundial tá fechada, tá bem discutida. Vamos agora só ver na nossa próxima aula. Eu devo deixar a bateria de exercícios e vamos ver a Revolução Russa, o nascimento da União Soviética, a primeira nação socialista do mundo. A gente já viu aqui como é que ela, mais ou menos como ela vai começar, o Lenin, Trotsky, agora a gente vai ver internamente como isso vai ocorrer. Tranquilo, gente? Espero que todo mundo esteja bem em casa, com saúde, numa boa. Até semana que vem. Fui!